o texto da lei 4717, que é a lei da ação popular. Nós estávamos falando exatamente aqui da parte dos sujeitos passivos da ação e dos assistentes, né? E analisamos na última aula o artigo 6º, parágrafo 1º e 2º, quando a gente falou exatamente da questão dos sujeitos passivos na ação popular e que mostramos a dificuldade de se ajuizar hoje uma ação popular diante da massificação das relações jurídicas com a participação de muitos sujeitos e o legislador da ação popular, que é uma lei especial ainda, então ela tem que ser aplicada para a ação popular naquilo que ela versa, que ela trata, né? Então, torna-se quase que inviável o uso da ação popular em razão da necessidade de fazer constar da relação jurídico-processual devidamente cientificada todos aqueles que de uma forma ou de outra participam da relação jurídica de direito material. E isso envolve autoridades, funcionários, entidade de direito público, direito privado, administradores, mais ainda os beneficiados de forma direta ou indireta do ato e assim por diante. Os beneficiários diretos do ato, né? Do mesmo ato. Então, isso dificulta demais, porque numa situação de um concurso, por exemplo, com centenas, dezenas ou milhares de pessoas, aí fica absolutamente inviável o ajuizamento de uma ação popular para levar a cabo a nulidade ou anulabilidade de um concurso público quando ele contém determinadas irregularidades. Então, para o cidadão fica uma via muito difícil de ser utilizada. Aí resta ser utilizado de outro instrumento, da ação civil pública, aí vai depender do problema da legitimidade, e aí vai depender de um dos legitimados quererem ajuizar a demanda. Não fica sem esse descarte, né? Mas fica mais difícil a utilização do instrumento processual coletivo. Muito bem. Depois nós temos nesse artigo 6º os parágrafos 3º, 4º e 5º, que são muito interessantes. O parágrafo 4º, vou falar aqui primeiro do parágrafo 4º e 5º, depois a gente volta para o parágrafo 3º. Esse parágrafo 3º é de uma riqueza extraordinária, ele aponta uma modernidade no processo que é preciso ser visualizada nos dias atuais. Mas no parágrafo 4º nós temos o seguinte: o Ministério Público acompanhará a ação, cabendo-lhe apressar a produção da prova e promover a responsabilidade civil ou criminal dos que nela incidirem, sendo-lhe vedado, em qualquer hipótese, assumir a defesa do ato impugnado ou dos seus autores. Ora, já vimos que o Ministério Público ele é cientificado, ele não é, olha o detalhe, ele não é legitimado para a ação popular, mas ele é cientificado para integrar o processo na condição de fiscal, vamos chamar assim, fiscal da lei. Não é? Aqui já está dizendo que ele, logicamente, como fiscal da lei, ele vai colaborar com o autor da ação e chamar aqueles que, no curso do processo, incidirem em alguma responsabilidade, ele, logicamente, determinar a apuração no campo das responsabilidades que fogem aos efeitos da sentença da ação popular. E aí a ele é vedado, em qualquer hipótese, assumir a defesa do ato impugnado ou dos seus autores. Então veja que aqui ele não atua com aquela liberdade de custos legis. Né? O Ministério Público, quando atua como fiscal da lei, como custos legis, ele tem a liberdade de atuar numa posição ou noutra, num polo ou noutro, defendendo a ordem jurídica. Essa é a realidade. Aqui, na realidade, ele defende a ordem jurídica, a defesa da ordem jurídica, mas não pode defender não pode assumir a defesa do ato impugnado, daquele ato que se tem ou que se imputa de nulo ou anulado. Isso porque mais na frente nós vamos ver daqui a pouco, e tem um outro detalhe que leva a se
conjuminar essa ideia aqui que passa, no primeiro momento, o parágrafo 4º. Mas eu vou completar daqui a pouco num dos incisos do artigo 7º, quando a gente analisar o artigo 7º. No parágrafo 5º diz que é facultado a qualquer cidadão habilitar-se como litisconsorte ou assistente do autor da ação popular. Como o legitimado na ação popular é o cidadão, então o legislador aqui está facultando qualquer outro cidadão que não tiver ajuizado a ação integrar ali como litisconsorte do autor ou como assistente. A diferença aí, professor, porque como litisconsorte ele vai realmente para o campo, vamos chamar assim, para o campo de batalha com os mesmos encargos do autor, né? E assumindo essa condição de litisconsorte. Como assistente, ele diz que vai ingressar como assistente para colaborar, para adicionar algo ao autor, numa espécie de colaboração, e não de partícipe direto, como o litisconsorte, certo? É isso que diferencia aí um pouco o litisconsorte da assistência, e a gente vê isso lá na figura de intervenção de terceiro, no Código de Processo Civil. Não é? A diferença entre litisconsorte e assistência. Bom, agora vamos analisar aqui o parágrafo 3º. Esse parágrafo é muito interessante. Ele diz o seguinte: a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, quem são as pessoas jurídicas de direito público e direito privado? Aquelas que estão elencadas lá no artigo 1º, né? Cujo ato seja objeto de impugnação, essas pessoas de direito público e direito privado são exatamente, em regra, aquelas pessoas que nós já falamos aqui que sofrem, às vezes, são vítimas da prática de um ato ilegal de um administrador que foge aos interesses públicos, pratica desvios de interesses na administração dessa entidade de direito público e direito privado. Então, ele diz esse parágrafo o seguinte: essa pessoa de direito público e direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, quer dizer, o ato está sendo objeto de uma ação popular, poderá abster-se de contestar o pedido ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente. Olha que coisa mais interessante. Porque aqui, olha, no artigo 6º, no início da cabeça do artigo 6º, a ação popular será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades elencadas no artigo 1º, certo? As pessoas de direito público, as pessoas de direito privado e as entidades referidas no artigo 1º, certo? Bom, aí aqui diz que essas pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, aí são as ONGs, essas de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, poderá abster-se de contestar. Olha, se eles, veja como é interessante, se no primeiro momento eles são chamados ao processo, integram o processo, eles vão o quê? Contestar a ação, é uma possibilidade. Só que aqui, nesse parágrafo 3º, está dizendo que ele pode abster-se de contestar. Então, ele pode contestar, mas pode abster-se de contestar a ação. Silenciar, pura e simplesmente. Mas, mais do que isso, ele pode atuar ao lado do autor, como litisconsorte do autor. Veja que coisa interessante. Ele é indicado na cabeça do artigo como sujeito passivo, mas pode, na hora de ser chamado ao processo, integrar a lide como autor ou ao lado do autor da ação, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente. Quer dizer, o dirigente, o representante legal dessa entidade de direito público ou privado, agora, na hora da citação, diz: bom, esse ato foi praticado, mas eu hoje verifico que ele realmente não deve, eu não tenho como defendê-lo, eu não tenho como justificá-lo, eu acho que realmente a situação não é aquela que foi praticada, eu estou ao lado do autor. É difícil acontecer isso, logicamente, se for o mesmo administrador. Acontece que essas entidades de direito público e privado, eles mudam de administrador a qualquer hora, a qualquer momento. Então, na hora em que o ato foi praticado, era um administrador. Na hora que vai receber a citação de uma ação popular dessa, que são meses ou anos depois, é outro administrador. Aí esse outro administrador diz: bom, eu já vim assumir a condição de administrador dessa entidade, exatamente porque não se compactuava com
a forma de administrar do outro administrador. Eu estou de acordo com o que o autor está dizendo. Esse ato praticado realmente é nulo, é anulável, e eu vou integrar ali, mas como autor, ao lado do autor, como litisconsorte do autor. Ou por outra, eu não vou contestar, não vou dizer nada, silenciar, certo? Então, esse parágrafo terceiro, minha gente, qual é a riqueza dele? A riqueza dele é mostrar que em um processo, isso é muito frequente nas relações jurídicas de diversas complexidades que elas são hoje. Isso pode acontecer em processo individual, quando se trata de um processo individual de uma relação jurídica de alta complexidade, mas nos processos coletivos isso é muito frequente, comum, porque as relações jurídicas do processo coletivo são relações jurídicas sempre de uma certa complexidade, sempre, não todas as vezes, mas sempre. E aí envolve interesses de muitos sujeitos, interesses ativos, passivos, parciais de uma forma, parciais de outra forma, e assim por diante. Então, isso é frequente. E aí, muitas das vezes, alguém é indicado para responder à ação e termina sendo autor da ação na hora que vai responder. Assume a condição de autor. Em outra hora, ele é autor da ação e termina, no final, sendo condenado como se tivesse praticado o ato de forma irregular. Isso pode acontecer também. E aí mostra o seguinte, um detalhe, é que num processo não existe aquela figura. Aí aqui é onde está a riqueza desse dispositivo, no que diz respeito à modernidade do processo, ao patamar que alcançou o processo. Porque o processo, na sua origem, naquela época em que o processo individual, em que se definiu e adquiriu autonomia e cientificidade do processo individual, ele foi visto tendo fulano no polo ativo e cicrano, A no polo ativo e B no polo passivo. Pronto. A é o autor, B é o réu. E aí tem essa denominação de autor e réu. E réu é para vir contestar a ação. Essa é a ideia do processo individual. Processo privado, autonomia do processo, do sujeito do processo no que diz respeito a quem vê o processo como polarizado por A ou B, mas não, o processo não é isso. O processo é alguém deve ser chamado ao processo ou integrar a relação jurídico processual de forma a que ele integre a defender o tipo de interesse que dentro da relação jurídica processual ele visualize ser o interesse melhor para aquele sujeito. Certo? Esse é o detalhe. Então vocês vejam aí como é interessante. O autor, o réu aí, pode até ter praticado o ato, mas em outro momento, é outro administrador agora, aí ele diz, não, eu não vou compactuar com esse ato. Eu vou ingressar no processo, mas como até reforçando os argumentos do autor, que eu tenho até mais dados do que ele, e assim por diante. Veja como é. E aí é por isso que o artigo do Código de Processo Civil, quando conceitua citação, na parte que conceitua citação, reparem que ele é muito diferente do que era no Código de 73. No Código de 73, era mais ou menos assim: a citação é o ato pelo qual se chama alguém a juízo para se defender, para apresentar defesa, uma coisa assim. Olha, então já dava uma forma de imperatividade, imposição para que a pessoa se defendesse, se não integrasse o processo. Como é hoje, se você pegar o Código de Processo Civil de hoje? Citação é o ato pelo qual se chama alguém a juízo para integrar, mais ou menos assim, para integrar a relação jurídica e processual. Esse é um conceito que eu venho dando há mais de 20 anos que sou professor, e foi muito interessante porque agora, com o Código de Processo Civil novo, quase que colocaram o conceito que eu dava em sala de aula do que era citação. Eu dizia, olha, esse conceito de citação não tem mais o sentido de significar citação no atual momento do processo, da modernidade que o processo adquiriu, o avanço que o processo alcançou e assim por diante. Dizia isso. E dizia, citação é o ato pelo qual se chama alguém a juízo para integrar a relação jurídico-processual. Pronto, é isso. Se ele vai se defender, é um problema dele. Se ele vai reconhecer juridicamente o pedido, é outro problema. Se ele vai
concordar com o autor é outro problema. Repare que quando é uma relação jurídica bilateral, diferente das relações de direito coletivo, que são relações jurídicas multilaterais, olha, aí já a coisa já modifica de ponto de vista. Aí, numa relação jurídica bilateral, lógico, autor promove a ação, o réu reconhece. O que faz o Código de Processo Civil? Manda extinguir o processo. Extinguir o processo com o quê? Com solução, com resolução do inmérito. Porque o juiz não tem mais o que decidir. Não tem mais conflito, não tem mais processo. Repare que é assim, no próprio Código de Processo Civil, certo? Agora, num processo de multiplicidade de relações jurídicas, um pode contestar, outro contestar em parte, outro pode vir para o polo ativo e assim por diante. Repare como é interessante. Por isso que essa história de chamar autor e réu, eu não tenho muita simpatia por essa denominação, autor e réu no processo. Promovido, vá lá, porque alguém tem que ter iniciativa. Postulante, postulado. Eu sou mais aquele sistema americano de fulano versus cicrano, porque fulano tomou iniciativa, tudo bem. Mas cicrano poderia ter tomado, cicrano poderia estar no polo ativo e ser cicrano versus fulano, como pode ser fulano versus cicrano. Então, eu acho mais correto essa visão também, e não autor e réu. Autor e réu. O réu foi colocado, olha, o artigo 6º aí na cabeça do artigo, manda colocar como réu e depois ele é autor. Na hora que ele integra o processo, ele já não integra mais como réu. Ele foi chamado como réu. Mas quando ele integrou, ele disse, não, eu sou autor também. Olha aí. Estão vendo? E o detalhe, sabe por quê? É porque a pessoa... Outro detalhe interessante, que mais na frente nós vamos ver também dispositivo que reforça isso que eu vou afirmar agora. Minha gente, o direito é muito interessante. O direito numa ação popular, o direito que está em discussão, em jogo, que está em conflito, não é um direito da entidade de direito público, certo? A entidade de direito público é apenas um representante, uma espécie de administrador, de gerenciador do direito que é da coletividade. Na realidade, o direito é do autor da ação e de quem ele representa ali, que nós já vimos nessa questão, quando vimos a questão da legitimidade, de quem ele representa da ação popular, de quem ele representa ali, que é a coletividade. Ele está defendendo o direito próprio da coletividade. Por isso que eu disse, quando eu expliquei a questão da legitimidade da ação popular, a legitimidade se dá mais com base naquela teoria americana da representação adequada, que é aquele que vai a juiz defender direito próprio e representar os de outrem, certo? É isso que acontece na ação popular, certo? Então, esses dados são muito importantes, interessantes, e esse parágrafo terceiro você veja, um parágrafo desse trazido numa lei aí que tem foi trabalhada sob uma perspectiva do processo individual, mas nesse parágrafo terceiro termina sendo uma coisa altamente avançada em termos de sujeitos do processo numa relação processual. Embora, na época, não foi calcado nessa ideia, foi calcado naquela ideia de quem é o titular de direito material. Quem é o titular de direito material esse direito e esse titular que tem que ser protegido o direito dele. Então, a entidade aí pode dizer o seguinte, a entidade... o administrador que fez isso, agora eu sou outro administrador, eu tenho uma outra visão na defesa dos interesses, dos direitos, dos verdadeiros titulares do direito, que é a coletividade. Entendeu? São os membros da coletividade. Olha aí. Aí ele pode agora integrar o processo, não mais como demandado, e sim como autor e litisconsorte do próprio autor. Então, olha, esse parágrafo terceiro, ele é muito interessante e é um parágrafo que não, é um dispositivo legal que não se cinge a uma questão voltada só para o processo da ação popular. É um parágrafo e um dispositivo legal que se volta a se ter uma ideia altamente enriquecida e muito ampla sobre uma teoria geral dos sujeitos do processo nos dias atuais. Repare como é diferente uma coisa e outra. Uma coisa é aplicar uma regra jurídica apenas num determinado
meio de tutela jurisdicional. Outra coisa é aquele dispositivo servir como uma lição que se presta a toda a teoria geral do direito e principalmente do direito no que diz respeito ao sujeito no processo civil. Essa é que é a concepção que se deve ter, é por isso que eu enfatizo bem o enriquecimento que é esse parágrafo 3º do artigo 6º. Ok? Bom, pessoal, nós vamos ver a própria ação, improbidade, a ação civil pública se aplica a isso também, a ação anticorrupção das empresas, acho que faz uma referência expressa a esse parágrafo 3º, repare como é interessante. E é de 65. De 65. Muito bem, minha gente. Agora a gente vai aqui para outro capítulo da lei, um capítulo que diz o seguinte, do processo, e que começa com o artigo 7º. E a análise do artigo 7º nós vamos fazer. Veja agora, com esse capítulo, como é interessante a forma como a gente vem trabalhando, né? A gente vem trabalhando, sempre eu chamo bem a atenção para vocês, para o aspecto da trilogia do processo, no que diz respeito aos elementos da demanda, né? Sujeito, objeto e forma. Olha, se a gente olhar o que a gente analisou até agora, nós temos aí, do artigo 1º ao artigo 4º, acentuadamente o tema relativo ao objeto do processo da ação popular. 80% tem, 20% tem aí com relação ao sujeito ativo, que é a questão do cidadão como sujeito ativo, e mais alguma coisa com relação aos sujeitos que sofrem as consequências do ato, que são aquelas entidades enumeradas no artigo 1º. Pronto. No artigo 5º e 6º, esses artigos, o artigo 5º que cuida de competência, o artigo 6º já está dizendo dos sujeitos passivos da relação jurídica processual na ação popular. Então, cuida dos sujeitos, olha, artigo 5º e 6º do sujeito. Aí vem o artigo 7º e diz do processo. Aí nós temos o quê? O objeto, o sujeito e a forma. Olha que coisa fantástica. Aquilo que eu falo, que eu digo. Quando eu digo, não é uma criação minha, não, minha gente. É que a doutrina assim o classifica e o legislador segue rigorosamente essa trilogia. Repare como é interessante. E aí, do artigo 7º em diante, o que é que ele cuida? Cuida da forma, cuida do processo, da espécie de tutela, como deve ser esse processo, como deve ser desenvolvido. Olha aí, pronto, é isso, exatamente, que nós vamos trabalhar agora. E o que é que diz esse artigo 7º? Ele diz o seguinte, a ação popular obedecerá ao procedimento ordinário. O procedimento ordinário aqui previsto no Código de Processo Civil, observado as seguintes normas modificativas. Vamos ter o cuidado aqui. Primeiro, previsto no Código de Processo Civil. Esse Código de Processo Civil aí, vamos ter muito cuidado. É de 39, viu, minha gente? Esse Código de Processo Civil é de 39. Essa lei é de 65. O Código de Processo Civil que estava em vigor na época era o Código de Processo Civil de 39. Certo? Depois veio o Código de Processo Civil de 74, já foi embora, já se acabou, já se extinguiu, já foi revogado, e nós temos já o terceiro Código de Processo Civil. Aí hoje nós temos que adaptar o novo Código de Processo Civil. Mas lógico que há algumas coisas que tem aí, nós vamos ver que era em obediência ao Código de 39. Nós temos que adaptar, nós vamos ver que nós temos que adaptar a linguagem, os institutos jurídicos daquela época para hoje. É isso que nós vamos trabalhar aí. Aí o próprio legislador diz que o rito é ordinário. Nós não temos mais esse rito ordinário. O novo código, o rito é comum. Esse rito ordinário tinha no Código de 39 e tinha no Código de 74, certo? Naquela época do Código de 39, o rito era só ordinário. O novo Código de 74 é que trouxe rito ordinário, sumário, sumaríssimo, certo? Fez essa classificação dos ritos processuais. Aí hoje nós voltamos a ter o quê? O rito processual comum, o legislador chama de comum. E temos os procedimentos especiais, que na realidade são especiais, mas seguindo o legislador do Código de Processo Civil trabalha com o rito comum mesmo para os processos especiais, tá certo?
O rito é comum mesmo para os processos especiais. Pois bem, aqui, o legislador disse, o procedimento é ordinário que nós devemos dizer, comum na forma do Código de Processo Civil, observado as seguintes normas modificativas. Observado o quê? As normas que estão aqui na Lei da Ação Popular, naquilo que diz respeito às peculiaridades da ação popular. Na realidade, nós temos a regra do Código de Processo Civil. Isso aí do Código de Processo Civil de 39. Era a regra X. Agora, aqui nós temos exceções a essas regras do Código de Processo Civil. Esse artigo 7 trabalha com essa hipótese, viu, minha gente? Por isso que cada inciso, cada parágrafo que nós vamos ver aí, ele, na realidade, ele excepciona uma situação ou caracteriza uma situação peculiar à ação popular, certo? Em relação ao que era o Código de Processo Civil da época. Vejam como eu vou trabalhar isso, e nós vamos trabalhar isso e chegar exatamente em todos os dispositivos aí a essa conclusão. Primeiro, o inciso 1. Ao despachar inicial, o juiz ordenará, além da citação, porque a citação é o comum, aí isso acontece em todo o processo. Ótimo. Agora, a intimação do representante do Ministério Público, não. A intimação do representante do Ministério Público só naquilo em que o Ministério Público atua. Não é? Então, olha, aí é uma diferença do processo comum. O processo comum não tem Ministério Público todo ele. Quando tiver, aí faz. Como a ação popular tem, então o Ministério Público. A linha B do inciso 1. A requisição às entidades indicadas na petição inicial de documentos que tiverem sido referidos pelo autor. Aquela história da requisição, quando o autor pede de documentos. Ora, em toda ação não tem esse pedido de requisição. Na ação popular, é possível ter, quando o autor não tem obtido todos os documentos e solicita que o juiz requisite os documentos tais, o processo administrativo tal, assim por diante, certo? Para vir integrar o processo. Então, é uma peculiaridade que pode existir na ação popular. Então, o inciso 1 aí já está mostrando essa situação. Bom, depois do inciso 1, é interessante aqui, vem o parágrafo 1º e 2º. Aí depois o inciso 2, 3, 4 e assim por diante. Aí eu quero logo fazer aqui uma observação, que é a questão relativa à técnica legislativa da época. Vejam o detalhe aí. Na época, o inciso era mais importante do que o parágrafo. E os parágrafos eram dos incisos, não era do artigo. Inciso 1, aí tem parágrafo 1º e 2º. Se você olhar o último inciso aí, tem o parágrafo 1. Olha como era, olha como inverteu demais a valoração dos dispositivos. Isso visto hoje, meu Deus, para a gente raciocinar dessa forma é difícil. Pois bem, a técnica legislativa da época era essa. Aí você tem aí o inciso 1, aí depois do inciso 1, parágrafo 1º e 2º. O parágrafo 1º e 2º do inciso 1. O parágrafo 1º e 2º do inciso 1. Interessante. E o parágrafo 1º diz o quê? O representante do Ministério Público providenciará para que as requisições a que se refere o inciso anterior sejam atendidas dentro do prazo fixado pelo juiz. Aqui está dando um encargo ao Ministério Público para que ele acompanhe. Reparem que isso daqui é aquela história que eu falei, que as requisições elas são muito importantes, relevantes. E aqui chama a atenção do Ministério Público para que ele acompanhe essas requisições para ver se elas foram realmente atendidas nos prazos fixados pelo juiz e se não há nenhuma responsabilidade a apurar. E o parágrafo 2º diz o seguinte: se os documentos e informações, repare que os assuntos relativos aos parágrafos 1º e 2º, eles se referem realmente ao que está no inciso 1, que é a questão dos documentos, né? No parágrafo 1º, o Ministério Público acompanha isso com atenção. No parágrafo 2º, se os documentos e informações não puderem ser oferecidos nos prazos assinalados, o juiz poderá autorizar prorrogação dos mesmos, no prazo razoável. Então, repare que os dois parágrafos se referem ao que está contido no inciso 1. Se refere nada ao que está lá na cabeça do artigo. Muito interessante aí, viu, minha gente, essa técnica legislativa. Agora vem depois o inciso 2. Aí o inciso 2 é que é importante. Quando o autor o preferir, a citação dos beneficiários far-se-á por edital, com prazo de 30 dias, sendo publicado 3 vezes. Aqui mostra uma forma de publicação, dizendo que no Diário Oficial da capital, do Distrito Federal, do Estado,
Isso era na época, minha gente, mas hoje é o famoso diário, o diário oficial, o diário da justiça, né? E é eletrônico, tudo diferente hoje, né? Então a gente adapta aí para os dias atuais. Mas o detalhe aí é importante, desse inciso, que é o seguinte: nós vimos que essa ação aí, pelo artigo 6º, ela é muito, é, depende muito da participação de muitos sujeitos no polo passivo. E esse pessoal todo tem que ser citado pessoalmente, com aquela dificuldade. Aí que o legislador, para facilitar um pouco aí a coisa, o que ele fez? Diz que o autor poderá requerer a citação de todos os demandados através de edital. Aí facilita, porque faz só uma publicação e todos ficam citados, cientificados do processo. É a facilitação que o legislador trouxe na lei para amenizar aquilo que está lá na cabeça do artigo 6º. Repare que tem conexão esse inciso 2 com essa situação do artigo 6º. Isso ameniza demais. É uma forma de tornar viável a ação popular. É saber utilizar e saber o que é que como vai se trabalhar o procedimento da ação popular. Tá certo? Muito interessante esse aspecto aí. Bom, o restante aí diz aqui problema de prazo, entrega. Essa entrega era quando, mediante protocolo, na repartição que publicava o Diário Oficial. Hoje não existe mais isso, né? Terceiro, qualquer pessoa beneficiada ou responsável pelo ato impugnado, cuja existência ou identidade se torne conhecida no curso do processo e antes de proferir a sentença final de primeira instância, deverá ser citada para a integração do contraditório, sendo restituído o prazo para contestar, produzir prova, salvo quanto a beneficiário, se a citação se houver feito na forma do inciso anterior. Ou seja, essa ladainha todinha do inciso 3 é para dizer o seguinte: olha, se a citação foi pessoal e todos não foram citados, e no curso do processo surgir em algum momento alguém que não foi citado, tem que ser citado. Aí ele é citado, ele apresenta contestação e ele tem que a faculdade de apresentar todo meio de prova e fazer uma instrução com relação a ele. Olha aí a peculiaridade com relação ao processo ser muito voltado para um processo individual. Estão vendo o detalhe? Mais um detalhe muito importante com relação a essa questão, certo? Agora, se for realizada a citação na forma do inciso anterior, que é por edital, bom, aí todos ficaram cientificados. Olha, isso é uma forma de se trabalhar essa ação, entendendo e compreendendo isso, para poder facilitar o desenvolvimento e a dinâmica do próprio processo, tá certo? Porque esses dispositivos estão em vigor, não é? Na ação popular se aplica a eles, não é? No inciso 4, né, o prazo de contestação é de 20 dias, prorrogável por mais 20 a requerimento do interessado, quer dizer, aqui se diferencia, a diferença aqui em relação ao Código de Processo Civil, que o Código de Processo Civil de 39 não era esse prazo de 20 dias. O Código de Processo Civil de 39, o prazo era de 10 dias para contestar. Me lembro ainda, certo? Que eu trabalhei com o Código de 39 no cartório, eu era ainda adolescente, já trabalhava em cartório. E aí eu trabalhei há algum tempo com o Código de Processo Civil de 39. Aí depois o Código de Processo Civil de 70, passei todinho, eu já vou no terceiro Código de Processo Civil. Trabalhei já com 3 códigos, viu, minha gente? Um código eu trabalhei como escrivão, substituto de cartório, ou seja, auxiliar de cartório. Outro código eu trabalhei como juiz e agora no terceiro código eu estou trabalhando como advogado. Pronto. Tá vendo como são as coisas da vida? Cada código para cada uma das minhas profissões. Tá certo? E aí, como professor, não, é todos os códigos, né? Todos os códigos, como professor, tem que ser todos os códigos. E aí o professor tem que saber de tudo. Estão vendo aí o detalhe das coisas da vida da gente? Muito bem. Então, aqui o prazo, foi dado esse prazo de 20 dias aqui, por quê? E ainda prorrogável por mais 20. Por quê? Porque no Código de Processo Civil de 39 não era 20 dias, era 10 dias. Aqui é o dobro e ainda pode dobrar mais o dobro, dobrar o dobro, é interessante aí.
nos casos em que o juiz entender que há realmente dificuldade para a apresentação de resposta, etc, etc. Tá certo? Bom, esse é o inciso 4. Inciso 5. Esse inciso 5 é bem rico, viu, minha gente? Esse inciso 5 diz assim, caso não requerido até o despacho saneador, a produção de prova testemunhal ou pericial, o juiz ordenará vista às partes por 10 dias para alegações, sendo-lhe os autos conclusos para a sentença, 48 horas após a expiração desse prazo. Havendo requerimento de prova, o processo tomará o rito ordinário. Esse inciso é muito interessante, ele cuida de uma série de informações. Primeiro, olha, caso não requerida a produção de prova testemunhal ou pericial, aí o juiz ordenará vista às partes para vir para alegações. E depois, os autos serão concluídos em 48 horas para sentença. Aqui eu quero chamar a atenção logo que o código de 39, ele era eminente, o princípio prevalecente nele era o princípio dispositivo, o princípio da disponibilidade do direito. A questão de prova, quem requeria eram as partes. O juiz só fazia deferir. Certo? Reparem como era interessante. Hoje é o contrário. Quem determina as provas é o juiz. Inclusive as que são requeridas pelas partes, ele pode deferir. Baseada em determinados princípios. Princípio da necessidade, princípio da utilidade e da adequação. Certo? Esses princípios precisam ser preservados. Mas quem vai ter que analisar para ver se esses princípios estão atendidos e vão ser atendidos e precisam ser atendidos é o juiz. As partes requerem apenas como uma faculdade que cabe a cada uma delas, indicar, apontar a prova que é necessária para a defesa do direito dele, etc. Tudo bem, ótimo. Mas o juiz é quem determina, assim está expresso no artigo 357 do Código de Processo Civil. Certo? Pois bem, aí não. Veja, que aí diz, quando as partes não requererem, aí o juiz já mandava fazer, mandava abrir vista, se não houvesse requerimento de prova, mandava abrir vista para apresentar os memoriais e em seguida ele proferia a sentença. Isso daí tem uma importância muito grande pelo seguinte, que era uma forma muito diferente do Código de 39. O Código de 39 era o seguinte, todos os processos, sem exceção, a não ser aqueles que tinham lei especial, como esse daí, como esse processo da ação popular. Todos os processos tinham audiência. Olha aí. Por isso que ele manda, por isso que está dizendo esse inciso de forma diferente do que era o processo. O processo era o quê? Citação, contestação, aí vinha o despacho saneador. Despacho saneador. E hoje tem lá no artigo 357 do Código de Processo Civil saneamento e organização do processo. É mais ou menos assim no Código. Saneamento e organização do processo, uma coisa assim. Certo? Na época era chamado de despacho saneador. Esse assunto era tão importante, tinha uma obra de Galeno Lacerda, um grande processualista do Rio Grande do Sul, certo? Que escreveu uma obra, Despacho Saneador. Existe essa obra no Brasil, Despacho Saneador, que ele escreveu na década de 50. Quando o Código de 74 foi editado, então falaram para ele reescrever a obra, ele disse, não, a minha obra agora é que pode ser lida e entendida, porque o Código de 74, segundo ele, tinha tratado o despacho saneador da forma como ele tinha escrito na década de 50. Veja as coisas aí como são, interessante. Aí ele não reescreveu a obra, nem disse que tinha explicado nada. Era uma questão de adaptar aquela doutrina ao Código de 74, que estava rigorosamente de acordo com o que ele tinha falado na década de 50. Pois é, tem esse autor. Aí veio. E o que era o despacho saneador? O despacho saneador, depois de apresentada a contestação, é o juiz. Tinha os seguintes dizeres. Isso é como tem hoje muitas decisões que o juiz também profere, que serve para todo processo. As partes são legítimas, o processo encontra-se regular, designa o dia tanto para a audiência. Era esse o despacho que tinha. Todo processo tinha esse despacho, certo? Mas, professor, se não tinha testemunha, se não tinha ninguém, não tinha indicado, não tinha esse problema. Fazia-se o quê? A audiência.
Mas o que ia ser na audiência? Na audiência, o autor ratificava os termos da inicial e o réu ratificava os termos da contestação. Pronto. Isso chamava-se no foro. Aí aquela linguagem de corredor de foro, né? E que era muito comum. Chamava-se papagaio. Você vai aonde? Vou aqui para uma audiência. Homem, você vai responder se eu tenho que falar com você. Peraí, homem, é só para fazer aqui o papagaio, volto já. Isso era corriqueiro no foro, papagaio, tá certo? E os advogados, às vezes, deixavam com o escrivão, diz, olha, eu vou para outra audiência aqui no cartório e tal, e estou deixando meu papagaio aqui. Era assim, que era dizer, deixava uma tirinha de papel lá, dizendo, ratifica os termos da inicial, esperando a condenação, dizia lá 2, 3 linhas, o réu da mesma forma. Aí a gente, que era escrivão, fazia o termo, quem estava presente assinava, ele passava depois, mais tarde, no outro dia, assinava o termo pronto, para não deixar do processo funcionar, mas na realidade era obrigado a todo o processo. Por isso que aí está dizendo que se as partes não requererem a prova, porque pelo código era o quê? Não tinha negócio, não requerer o prova, vou requerer o prova, tem audiência. Aí é por isso que está dizendo aí que a parte, quando não requer a prova, tá certo? O juiz aí, olha, o juiz, ao invés de designar a audiência, ele abre vista às partes pelo prazo de 10 dias para as alegações finais. Olha aí, e aí em seguida ele julga. Olha o aspecto mais interessante. Isso daí, minha gente, é o embrião do que veio em 74. Isso era 65, 9 anos depois nós fizemos o Código de Processo Civil. E veio com o quê? Julgamento antecipado da lide. Esse aí é o embrião do julgamento antecipado da lide que veio para o Código de Processo Civil de 74. Olha, quando a gente lê um dispositivo entendendo do assunto, você já descobre uma série de coisas só com a leitura do dispositivo. Tá vendo? É o embrião do julgamento antecipado da lide, que só passou a existir na ordem jurídica brasileira com o Código de 74. Veja que esse inciso como tem realmente muitas informações. O despacho saneador, a questão da prova, que obedecia ao princípio dispositivo, ao princípio da disponibilidade, que hoje no Código de Processo Civil é o princípio da oficialidade, não é? O princípio da indisponibilidade da parte, e o juiz é quem define, é quem dita as regras de prova, como é diferente, não é? Muito bem. Então, esse inciso 5º tem todo esse volume de informação. O inciso 6º diz o seguinte: a sentença, quando não prolatada em audiência de instrução e julgamento, ainda hoje existe a possibilidade de uma sentença ser proferida na audiência de instrução e julgamento. É muito difícil, mas pode acontecer. Já naquela época, no Código de 39, já existia essa possibilidade também. Quando ela não for proferida em audiência, ela deverá ser proferida dentro de 15 dias do recebimento dos autos pelo juiz. A ação popular. É esse prazo aí, tá certo, minha gente? Agora, o parágrafo único vem dizendo o seguinte: o proferimento da sentença, além do prazo estabelecido, privará o juiz. Olha, esse prazo é rigoroso, porque se ele não for obedecido, ultrapassar o prazo estabelecido, privará o juiz da inclusão em lista de merecimento para promoção durante 2 anos e acarretará a perda para efeito de promoção por antiguidade de tantos dias quantos forem os do retardamento, salvo motivo justo, declinado nos autos e comprovado perante o órgão disciplinar competente. Bom, vamos aqui às informações. O dispositivo funciona, professor? Bom, funciona. Nem que seja para justificar. Ele funciona. Ele tem eficácia? Tem. O juiz tem que justificar, pelo menos. Pelo menos para isso ele serve. Bom, como é que acontece isso? O que é órgão disciplinar competente? O órgão disciplinar competente é a corregedoria, minha gente. Os juízes, todo juiz, no Brasil inteiro, isso é obrigação. Mensalmente, ele manda um relatório para a corregedoria, dizendo o quê? Uma série de informações, mas dentre essas informações, relevante aqui é dizer quantos processos foram concluídos, quanto no mês, quantos foram proferidos, despachados, audiências realizadas, e quanto deixou de se realizar, quantos tem concluídos para a sentença, tudo isso está mensalmente nas corregedorias, tá certo? É encaminhado para as corregedorias. E nesse capítulo aí da ação popular, tem lá exatamente dizendo, tem um capítulo só para ação popular. Ação popular tem alguma conclusão desde quando, e tem lá a observação para você justificar se por acaso ela não for julgada dentro do prazo. Claro que se ela não for julgada dentro do prazo, não tiver justificativa, o que o dispositivo diz é que o juiz, para uma promoção por merecimento, ele
tem 2 anos de atraso. Então, durante 2 anos, ele não vai ter promoção por merecimento, não vai ter direito a promoção por merecimento. Se for uma promoção por antiguidade, e se ocorrer isso no período em que ele tiver como processo da ação popular, para julgar, os dias que ele passar de atraso da sentença são os dias que ele vai exatamente não poder participar dessa promoção por antiguidade. Bom, está aí na lei. Acontece na prática? Não. Por quê? Porque os juízes têm justificativa. E hoje demais, sobrado, hoje tem demais. E se ele souber fazer, melhor ainda. É uma questão de organização, de gestão de gabinete, de secretaria, tudo. Por quê? Porque o juiz tem muito processo. E processos que têm 3 tipos de. E tem. O próprio Código manda fazer, inclusive, as listas da ordem dos processos para ser julgado. Então, melhor ainda. Só que ele tem 3 listas. Tem uma lista de preferência por situações pessoais, como idade, doença, etc. Tem uma outra lista por força de lei, mandado de segurança, medidas cautelares, etc, etc. Ação popular também, por força de lei. Né? E tem os outros processos que tem que também julgar. Então, tem 3 listas. A ação popular está lá numa lista. No dia que ela foi concluída, foi para a lista. Só que tinha 20 processos de preferência legal. E eu não pude julgar os 20 dentro desse mês. Então, está atrasado. Tá, mas está justificado. Pronto, acabou. Aí tirou aquela coisa. Por isso que eu digo, pelo menos para justificar, está aí. A lei ainda serve para isso. Né? Mas o dispositivo tem toda essa possibilidade, ele enseja toda essa leitura e informações, tá certo? Muito bem, minha gente. Agora, depois daí, olha, todo o procedimento da ação está no artigo 7, né? O rito, procedimento, as peculiaridades do curso da ação, etc. Agora, vem o artigo 8º e diz o seguinte: ficará sujeito a pena de desobediência, salvo motivo justo devidamente comprovado, a autoridade administradora dirigente que deixar de fornecer tal informações, certidões, fotocópio, documento necessário à instrução da causa. Vejam, que lá na lei da ação civil pública, a gente viu que é possível se instaurar uma responsabilidade penal por não ter atendido uma requisição feita pelo próprio Ministério Público, diante de situação peculiar que tem lá. Aqui o legislador faz a mesma coisa, só que o legislador aqui remeteu para o crime de desobediência. Aí, se não for atendida a requisição feita pelo juiz no prazo e não houver justificativa, haverá responsabilidade penal, só que é pelo crime de desobediência. Quando fala em desobediência aí, é no sentido do crime de desobediência. Então, existe uma responsabilidade penal do crime de desobediência. E aquilo que eu reforço, como é importante o instituto da requisição, tá certo? Aquilo que eu já falei, mostrei para vocês e analisamos. Então, esse artigo 8º, ele cuida disso e é dirigido exatamente a essa situação. No parágrafo 1, que apenas diz que conta-se o prazo a partir, logicamente, do dia que foi entregue, mediante recibo da requisição, tá certo? No artigo 9, no artigo 9, nós temos o seguinte enunciado: se o autor desistir da ação ou der motivo à absolvição da instância, olha essa linguagem aqui, der motivo à absolvição da instância, serão publicados editais nos prazos e condições previstos no artigo 7º, no inciso 2, ficando assegurado a qualquer cidadão, bem como representante do Ministério Público, dentro do prazo de 90 dias da última publicação feita, promover o prosseguimento da ação. Vejam que esse artigo 9 tem uma série de informações e riqueza de detalhes também. Primeiro, aí diz aí que o autor pode desistir da ação. Não, cuidado. Esse desistir aí não é no sentido técnico, científico, processual. Esse desistir aí é no sentido comum da palavra. Desistir no sentido de abandonar, desinteressar, não querer mais, não está mais se interessando pelo processo, abandona, desiste. Desiste aí nesse sentido, tá certo? Se acontecer isso, ou se houver absolvição de instância, o que é absolvição de instância? Eu espero que você já tenha ouvido falar nesse instituto.
Ele era um instituto do Código de 39. Olha, não tinha mais esse instituto, nem no Código de Processo de 74, nem no atual. A absolvição de instância era um instituto do Código de 39, certo? Então, o que era absolvição de instância? A absolvição de instância era aquelas situações de extinção do processo sem análise do mérito, por que nós chamamos hoje por falta de diligência da parte do processo. No Código de Processo Civil tem, parece que, duas situações em que o processo pode ser extinto sem julgamento do mérito, quando o autor intimado para cumprir uma diligência não o realiza em tantos dias, 30 dias. Quando o autor abandona a causa por um prazo de 1 ano, uma coisa assim, ou não demonstra interesse na causa por um prazo de 1 ano. Parece que são essas duas situações aí que nós temos de quê? De situações de extinção do processo sem análise do mérito. O que era que isso era chamado naquela época? De absolvição de instância, na Código de 39. Absolvição de instância, por quê? Porque instância é você levar alguém para a justiça, para o juízo, para o judiciário. Você ajuizar uma demanda perante a justiça. A justiça é uma instância e você recorre. Eu vou às instâncias. Isso às vezes a pessoa até diz assim, querendo ser falante e conhecedor da história do direito e tal. Eu vou levar fulano de tal às instâncias judiciais, que é para ver se ele resolve isso comigo. Ou, às vezes, de brincadeira, ia de sério. Né? Só levando fulano de tal às instâncias. Tudo isso se fala. Pois é. Quando se ajuiza uma ação, é que eu coloquei alguém nas instâncias. Quando você que levou alguém à instância provoca o não andamento desse processo, o juiz absolve quem você levou às instâncias da instância. Entenderam aí como é interessante? Pois é. A expressão tem esse significado que, na modernidade, isso, na realidade, é uma forma de extinção do processo por falta de interesse da parte, vamos chamar assim de uma forma mais geral, ok? Então, olha, explicar dessa primeira parte aí, o dispositivo é rico, né? Informação. Serão publicados detalhes, então, nesse caso aí, o processo seria extinto, o processo não teria prosseguimento. Como se trata de uma ação cujo direito é indisponível, olha aí o detalhe, o direito é indisponível, então a ação tem que ter segmento. Ela tem segmento, aí para isso, o que se faz? Publica esse edital para ver se aparece algum outro cidadão que queira continuar com a ação. Pode qualquer cidadão, outro cidadão, assumir a condição de autor. Mas não apareceu. Aí vem a questão agora, olha, aquela história, vem o Ministério Público, olha. Aí o Ministério Público tem o dever agora de assumir, preste atenção no detalhe, a condição de autor da ação. Olha, nós já vamos vendo aí o Ministério Público, primeiro, como custos legis, segundo, agora como autor da ação popular. Preste atenção, cuidado. Ele pode se tornar autor da ação, mas não tem legitimidade para ajuizar a ação popular. Olhe os detalhes, que são muito importantes. Isso, num concurso, mata qualquer um. O Ministério Público pode ser autor de uma ação popular? Para iniciativa, não, mas ele pode assumir a condição de autor de uma ação popular. Olha aí, tá vendo? São essas coisinhas que botam exatamente a pessoa para trás, né? Essas questõezinhas de bolso aí, né? As chamadas questões de bolso. Bota um, derruba, porque são questões assim muito peculiares. Só existe aquela situação na ordem jurídica. Aí você saber aquela peculiaridade não é fácil, tá vendo? Pois é, na ação popular isso existe, né? Ação popular tem muita coisa, minha gente, interessante. Se fizer uma pergunta, existe regra jurídica sobre os elementos essenciais do ato administrativo? E se cair um negócio desse, as pessoas ficam voando, não sabem. E tem na lei da ação popular. Os elementos essenciais do ato administrativo são regrados. É regra. Não é uma classificação doutrinária, é uma classificação legal.
norma impositiva, norma cogente. Estão vendo aí o detalhe? Essas coisas todas que precisam ser entendidas. Os dispositivos legais têm muita riqueza de informações e de dados que precisam ser analisados na sua inteireza, na sua completude. Ok? Bom, essa é uma parte. Muito interessante essa daqui, que o Ministério Público prossegue a ação. Então, nós vimos agora, até agora o Ministério Público na condição de custos legis, certo? E na condição de autor da ação, certo? Bom, o artigo 10, ele cuida de efeitos da sentença quanto aos efeitos acessórios, que diz que as partes só pagaram custos e preparo a final. Leia esse partes aí, primeiro, os demandados, porque o autor, nós já vimos o inciso, esse artigo 10 e outros do artigo que nós vamos ver aqui, eles têm que ser entendidos em combinação com inciso 73 do artigo 5º da Constituição Federal. Isso é muito importante se saber disso, certo? Bom, e nesse artigo nós temos uma informação que se casa com aquele parágrafo terceiro. Primeiro, não há adiantamento de custos, nem despesas processuais, nada. Segundo, é possível haver condenação em custos e despesas processuais. Primeiro, quando o autor da ação ganhar, aí o réu responde. É uma possibilidade. Segundo, quando o autor perde e tiver sido reconhecida a litigância de má-fé. Foi isso que nós já vimos também. Certo? Então, esse artigo 10 ele tem aplicabilidade para essas duas últimas situações que eu falei. Em regra, não é para o autor da ação, certo? É para o réu. E é eventualmente para o autor quando se trata de situação de litigância de má-fé, certo? Bom, o artigo 11 cuida de efeito da sentença. Olha, muito interessante esse artigo 11 aqui, o efeito da sentença bem acentuado aqui. Artigo 11. A sentença que é julgando procedente da ação popular decretar a invalidade do ato impugnado condenará ao pagamento de perdas e danos os responsáveis pela sua prática e os beneficiários dele, ressalvada a ação regressiva contra os funcionários causadores de dano quando incorrerem em culpa. Ora, aqui nós temos o efeito da sentença. Que efeitos da sentença nós temos aqui? Nós temos dois aspectos de efeito da sentença muito importantes, relevantes. O efeito da sentença é desconstitutivo. Que efeito da sentença desconstitutiva aí, professor? Quando diz que o juiz, ao proferir a sentença, julgando procedente da ação, invalida o ato impugnado. Olha, torna inválido, ou seja, nulifica ou anula o ato impugnado. Olha aí, tá vendo? Invalida. Interessante que o legislador chamou aí de inválido, embora ele classifique como nulo e anulável. Não é? A mistura de linguagem aí e como esses institutos, nas modernas classificações que os autores fazem, como eles são diferentes, viu, minha gente? Tem esses detalhes interessantes aí. Eu já falei a vocês que quanto a validade, invalidade, existência e inexistência de ato jurídico, um capítulo muito importante desse tema é o capítulo de atos administrativos do livro de Celso Antônio Bandeira de Mello, para a gente ficar aqui nessa obra que é um referencial extraordinário, certo? E é mais fácil de ser encontrado também, né? Muito bem. O que mais tem nesse artigo? Esse artigo tem, olha, efeito da sentença daquela espécie de efeito desconstitutivo da sentença. Depois, condenará o pagamento de perdas e danos. Efeito da sentença condenatório, efeito da sentença condenatório de obrigação de pagar. Então, olha, a ação popular não se presta só a anular o ato, como diz lá no artigo 1º da lei, ou no código, ou no próprio inciso 73 do artigo 5º da Constituição Federal. Também se presta a reparar o dano. É outro efeito da sentença, é outro resultado que pode se obter na sentença da ação popular, certo? O efeito condenatório de obrigação de pagar. Pagar aí prestação principal, o efeito principal da ação, como os efeitos principais da ação nesse artigo 11, certo?
E ainda terá ação regressiva, porque quem é que. Essa condenação é contra quem? Contra o órgão, entidade, em regra. Bom, mas aí, se algum agente público agiu com culpa, aí nós estamos diante do direito de regresso. Aí a entidade de direito público vai contra os agentes públicos, certo? O servidor público, buscar a reparação desse dano de forma regressiva. A ação de regresso, eu acho que é uma coisa que vocês sabem bem. Direito civil, isso deve ter sido falado dezenas de vezes. Por isso que eu não estou explicando algumas coisas a vocês. Da parte de direito material, eu fico sempre com aquela ideia que vocês já estudaram e não vamos estar falando. Mas a ação regressiva é o direito de regresso que existe no Código Civil, certo? Muito bem. No direito civil e no direito administrativo também, muito acentuadamente no direito administrativo, né? Bom, então nós temos aí a questão do regresso nesse artigo 1. Temos a questão dos efeitos da sentença no que tange aos efeitos principais de obrigação de pagar, efeito condenatório de obrigação de pagar e efeito quanto à desconstituição do ato jurídico que estão nesse artigo 11. Então, reparem aqui esses dados sobre os efeitos da sentença. No artigo 10, nós temos efeito da sentença acessório. No artigo, como é que eu sei se é acessório principal, professor? É fácil, você só pega lá no roteiro, não tem aquele efeito da sentença, efeitos principais. Tais, tais e tais. Efeitos acessórios, tais, tais, tais e tais. Pronto, ali você confere, acabou, está ali, está dito. Por isso que eu estou me referindo, já dizendo, como se vocês soubessem, ou se não soubessem, é olhar quais são os efeitos principais e acessórios que está lá no roteiro de aula, na aula de efeitos da sentença. Estão vendo como é interessante? Muito bem. Então, esse artigo 11 tem toda essa riqueza de informações. Ok? No artigo 12, diz o seguinte: a sentença incluirá sempre na condenação dos réus o pagamento ao autor das custas e demais despesas. Olha, aqui efeitos da sentença no que diz respeito ao quê? Aos efeitos acessórios. E aí, olha, a condenação dos réus. A sentença condena o réu. Esse artigo combina bem com o artigo 10, que eu já falei. E aí a sentença incluirá sempre na condenação dos réus, olha, quando há condenação dos réus, o pagamento ao autor das custas e demais despesas judiciais e extrajudiciais, diretamente relacionadas com a ação e comprovadas, bem como o dos honorários de advogado. Aqui são os efeitos acessórios da sentença no que tange ao pagamento de custos, despesas processuais e honorários advocatícios em favor do autor, quando o autor ganha a ação e o réu ou os réus são condenados. E aí tem que pagar essas despesas. Então, é efeito acessório da sentença quanto à obrigação de pagar. Certo? 3. A sentença que apreciando o fundamento de direito do pedido, julgar ali manifestamente temerária, condenará o autor ao pagamento do décalogo das custas. Bom, vamos ver aqui. O que é uma sentença que foi julgada ali de manifestamente temerária? Aqui é uma linguagem que é utilizada também levando em consideração o Código de 39. Manifestamente temerário. Aliás, esse instituto existe no Código de Processo Civil atual, existe no Código de 74, existe agora. Só que os sentidos são diferentes. No Código de 39, isso era a forma de litigância de má-fé. E era uma litigância de má-fé quando se ajuizava uma ação manifestamente temerária. Pronto. Olha aí. No Código Processo atual, o instituto deixou de ser lide temerária para ser litigância de má-fé. E a doutrina chama muito de deslealdade processual. Certo? Agora, dentre as hipóteses de litigância de má-fé, você pode olhar que tem uma lá que é a lei de manifestamente temerário. Ela passou a ser a lei de manifestamente temerário uma das hipóteses de litigância de má-fé. Tá certo? Quando no Código de 39 ela era mais ou menos tudo aquilo que diz respeito à litigância de má-fé. Certo? Então, essa explicação aí para vocês, para a gente entender a linguagem, o significado, o sentido da norma nos dias atuais. Bom, e quando houver essa hipótese, aí o autor paga as custas, não só do valor das custas, mas o décimo das custas. Isso daí nós vimos que na ação civil pública é a mesma coisa também. Tá vendo? E aí já é aquela história, a culpa é do autor,
que levou a julgar improcedente a ação nesse sentido. E aí, no artigo 14, se o valor da lesão ficar aprovado no curso da causa, será indicado na sentença. Será indicado na sentença. Se depender de avaliação para isso, será apurado na execução. Esse artigo 14 é muito interessante, porque ele é assim, bem inocentezinho, e ele trabalha institutos jurídicos muito interessantes. Na realidade, esse artigo ele cuida daquilo que é uma sentença líquida e uma sentença não líquida. Olha, a linguagem hoje como é diferente. E aí ele diz o seguinte, como é que ele trata uma sentença líquida? Uma sentença líquida, ele diz, se o valor da lesão ficar aprovado no curso da causa, será indicado na sentença. Ou seja, já apurado o valor do prejuízo no curso do processo, a sentença deve ser líquida. É assim hoje ainda também. Só que diz, a linguagem utilizada é hoje. Né? O legislador só fez dizer, indica na sentença. O legislador de hoje diz, será considerado líquida a sentença. Certo? Aí diz o seguinte, se não for apurado, então, se depender de avaliação ou perícia para se encontrar o valor, será apurado na execução. Então, vamos ver aí o que é isso aí com relação aos dias atuais e o que era essa situação na época. É o seguinte, nos dias atuais, um processo sentença líquida. Ela é o quê? Cumprida através da execução. Executa-se a sentença líquida. Ótimo. Sentença não é líquida. Aí passa pela fase de liquidação e em seguida vem a fase de... As duas fases são de cumprimento da sentença, mas no cumprimento da sentença aí tem a fase de liquidação e a fase de execução. Vamos chamar assim, para distinguir as duas coisas, tá certo? Isso é o que está hoje no Código de Processo Civil bem estruturado. Então, você vai aplicar o Código de Processo Civil dessa forma que está hoje. Na época, como era? Sentença líquida, executa-se. Sentença não líquida. Aí, na época, não existia o chamado procedimento de liquidação, como é hoje. Executava-se a sentença, requeria-se a execução. Dentro da execução, fazia-se a liquidação. Na realidade, muda e pouco o manuseio da linguagem e do processo, né? Das peças, dos atos processuais. Na realidade, naquela época, ajuizava-se a execução. Agora, a primeira coisa que tem que fazer na execução, primeiro tem que liquidar, para poder a segunda fase da execução ser a execução em si. Aí hoje, primeiro liquida-se, depois se requer a execução. Pronto. É assim nos dias atuais, certo? Então, hoje seria 2 procedimentos autônomos. Um exemplo, na época, o procedimento era um só da execução e a liquidação era dentro do processo de execução. Visto assim, abstratamente, é fácil. Né? Como é isso na prática? É praticamente a mesma coisa. Só que você tinha que requerer como execução. E você sabia que a liquidação tinha que ser requerida dentro da execução. E aqueles atos de liquidação estavam se realizando dentro da execução. Quando terminava, aí se fazia, desdobrava-se a liquidação na execução. Hoje, faz-se a liquidação. Concluída, homologada a liquidação, aí vai se requer agora a execução. E o código trata as duas coisas de forma bem distinta e de forma procedimental bem delineada no sistema atual. Tá certo? Então, olha aí, muitas informações interessantes, adaptação da linguagem, momento histórico dos institutos jurídicos e assim por diante. 14. Agora, nos parágrafos 1º e 2º desse artigo 14, quando a lesão resultado de falta de isenção da falta ou isenção de qualquer pagamento, a condenação imporá o pagamento devido, com acréscimo de juros, de mora e multa legal. Quando a lesão resultado da falta ou da isenção de qualquer pagamento, quer dizer, se for uma obrigação de pagar, e condena esse pagamento, será acrescido de juros de mora e multa legal ou contratual, se houver, dependendo da situação. E quando a lesão resultado de execução fraudulenta, simulada ou irreal de contratos, a condenação versará sobre a reposição do débito com juros de mora. A previsão aí é mais ou menos o seguinte:
generalizando esses dois parágrafos. Uma sentença na ação popular que enseje efeito de obrigação de pagar tem que ser acrescido de juros. Se tiver multa porque a relação de direito material previa, ou se for a multa no sistema hoje de obrigação de fazer ou de previsão expressa para o caso concreto, também terá multa, certo? E nos parágrafos 3º e 4º, é interessante aqui o seguinte, a história dos valores quando se trata de valores, bens, coisas do poder público. Os salários podem sofrer penhora, pode sofrer restrições e terá que pagar. Olha, quando o réu condenado perceber dos cofres públicos, quer dizer, o servidor público, um agente público, certo? A execução facial por desconto em folha, até o integral ressarcimento do dano causado, se assim mais convier ao interesse público. Professor, isso é constitucional? Exatamente. Só que aqui nós temos que fazer uma distinção, que tem ainda as situações que são mais graves na Constituição. Esses artigos, esses parágrafos 3º e 4º, eles têm que ser lidos de acordo, em combinação com o parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição Federal. Nós vamos falar dele lá na ação de improbidade administrativa. Repare que quando o ressarcimento do dano se der em ação de improbidade administrativa, o valor, inclusive, é imprescritível. E se a pessoa fosse agente público, também é descontado no contra-cheque da pessoa, nos vencimentos da pessoa. Certo? Aqui também. Só que aqui é uma espécie de obrigação de pagar que não surgiu, que não adveio de uma ação de improbidade. Esse é prescritível, viu, minha gente? Vamos ver aqui um artigo que fala em prescrição da ação popular também. Mas de improbidade, por ato de improbidade, a reparação do dano por ato de improbidade é imprescritível. Ainda tem mais esse detalhe. Nós vamos ver mais detalhadamente lá na frente, quando a gente estudar improbidade administrativa. Tá certo? Professor, tem um aluno querendo fazer uma pergunta. Hoje pode fazer. Eu vou só concluir aqui. Agora, como é que é descontado isso em folha? Isso é descontado em folha na forma prevista na própria lei do Estatuto do Servidor Público. Tem uma previsão do desconto até 10% para você pagar dívidas que diz respeito a algum ato que você tenha praticado, que tenha ensejado ou oportunizado a reparação no âmbito dos valores de dano ao poder público. Tá certo? Pronto, pode perguntar. O senhor acabou de responder, professor. Era como seria feito o procedimento. Eu desconfiava, por isso que eu disse, deixa eu terminar aqui meu raciocínio. Era a pergunta de cobrança em ação de regressão. Eu disse, eu vou terminar, porque eu penso que eu não terminar, vai responder a pergunta. Porque do jeito que eu tinha colocado, deixa na mosca a pergunta, né? Como eu tinha feito valeu, professor. A pergunta viria com certeza, né? Como é que é feito? Aí, minha gente, eu quero só dar uma informação a mais nesse aspecto. É o seguinte, aquela história de se dizer, sempre se diz, olha, salário é empenhorável. Cuidado, pelo amor de Deus. Isso não existe mais não, viu? Olha, tudo hoje, as coisas são muito relativas. Salário é penhorável quando se trata de dívida em lesão ao patrimônio público. Ele é penhorável quando se trata de dívida de natureza alimentar. Também, tá certo? Então, olha, essa história de dizer que salário é impenhorável, ele também é penhorável dependendo do valor que você soma numa conta, mesmo sendo de natureza salarial. São coisas assim que é preciso ter cuidado. E aí, nesse caso, o valor sendo significativo, vai até para toda e qualquer dívida. Não é nem especificado. Então, é preciso ter muito cuidado, porque quando eu digo assim, de natureza alimentar, cuidado, não é de natureza alimentar só numa ação de alimento de pai contra filho, de mulher contra marido, marido contra mulher. Não, não, não. É de natureza alimentar que tem uma quantidade enorme de situações. Então, só essa informação aí para vocês ficarem mais atentos para não se iludirem com essa história de dizer que salário é impenhorável. Não vai nessa onda, não. Dependendo da dívida, ele é penhorabilíssimo. Viu? Muito bem. Aí vem
Também aqui no parágrafo 4 dizendo que a parte condenada a restituir bens ou valores ficará sujeita a sequestro e penhora quando é bens ou valor desde a aprovação da sentença condenatória. Tem mais esse detalhe aqui no parágrafo 4, né? Restituição de bens. Então, nós temos aqui um efeito da sentença quanto à obrigação de entrega de coisa. Olha, efeito da sentença, efeito da sentença no efeito condenatório de obrigação de entregar. Olha, nós temos efeito da condenatório de obrigação de pagar, efeito condenatório aí de obrigação de entregar, certo? E efeito constitutivo ou desconstitutivo, que é a nulidade do negócio jurídico. Certo? Tudo isso está tudo aí. Os artigos, esses artigos do Código são ricos demais. Efeito acessório tem aí demais: previsão de juros, de multa, previsão de custos, despesas processuais, honorário de advogado, quando o momento que paga, que não paga, tudo isso é efeito acessório da sentença. Tá certo? Repare como esses dispositivos tratam, versam, cuidam exatamente dos efeitos da sentença sob várias perspectivas. É uma questão de ir olhando e encaixando as coisas, tá certo? Como eu estou fazendo aqui. E aí vocês vão fazer depois. Na prova eu vou perguntar isso. Vocês fazem, colocam lá exatamente o que eu estou dizendo. Certo? Muito bem. E no artigo 15, professor? Aí no artigo 15 nós temos: se no curso da ação ficar aprovada a infringência da lei penal ou a prática de falta disciplinar, a que a lei combine a pena de demissão ou da rescisão do contrato, o juiz, de ofício, determinará a remessa de cópia autenticada na espécie necessária à autoridade ou aos administradores que competem a aplicação da sanção. Esse artigo 15 eu estou lendo aqui rapidamente, porque ele é daquele, a mesma coisa que tem lá na Lei da Ação Civil, porque eu já falei, que qualquer juiz ou tribunal, no curso do processo, se constatar algo que está fora daquela demanda e que seja uma responsabilidade, seja no campo administrativo, sancionatório, penal, administrativo, ou por improbidade, o juiz tem que mandar para a autoridade em controle competente para acionar e saber algo que diga respeito a essa responsabilidade. Esse artigo 15 trata exatamente, artigo 15, dessa situação, tá certo? Também não já é matéria exaustivamente explicada. Artigo 16, decorridos 60 dias da publicação da sentença condenatória de segunda instância, sem que o autor ou terceiro promova a respectiva execução, o representante do Ministério Público promoverá nos 30 dias seguintes sob pena de falta grave. Olha aí o Ministério Público entrando mais uma vez como o quê? Como legitimado da execução no processo da ação popular. Terceira forma do Ministério Público constar do processo, tá certo aí? Muito interessante. Terceira forma, ainda tem outra, calma, ainda tem mais, certo? Terceira forma. A terceira forma aí é o Ministério Público legitimado para a execução. O próprio autor da ação é o primeiro legitimado. O segundo legitimado é qualquer outro cidadão. E o terceiro, o Ministério Público. Agora, o Ministério Público tem o dever. Se nenhum ajuizar, aí ele tem o dever de ajuizar a execução da ação popular, certo? Bom, e o artigo 17 é muito interessante. Ele vem a calhar com o que diz o parágrafo 3º do artigo 6º. Olha o que diz o artigo 17. É sempre permitido às pessoas ou entidades referidas no artigo 1º, as entidades de direito público e direito privado, ainda que hajam contestado a ação, promover em qualquer tempo no que as beneficiais a execução da sentença contra os demais réus. Olha, esse artigo 17 é fantástico. A pessoa jurídica de direito público ou direito privado foi acionada no polo passivo, contestou a ação. No final, ela perdeu a ação. Ela perdeu e agora tem legitimidade para executar os demais participantes da relação jurídico-processual. Não é ela, tá aí também. Entenderam aí o detalhe como é interessante? Ora, é aquela história, olha, que eu já falei quando expliquei o artigo 6º, parágrafo 3º. O titular do direito é a sociedade. Não esqueçam esse detalhe. O cidadão está representando a sociedade. A entidade de direito público ou de direito privado é um representante dessa sociedade, certo? Mas ele contestou, professor, ele foi vencido na demanda. Não. Ele pode ter sido vencido, mas o cidadão ganhou.
E ele é representante do cidadão. O direito é do cidadão. Então, ele pode, e a ele é facultado o direito de, então se eu perdi como parte, mas os meus pupilos, que são os meus representados, que é a coletividade, esses ganharam. E eu sou representante deles, então eu vou buscar esse direito, a reparação desse direito. Estão vendo aí o detalhe? É preciso que se faça a leitura do artigo 17, logicamente, quando se compreende aquilo que está posto no parágrafo 3º do artigo 6º. E o artigo 17 também só se entende e compreende à luz do que é, o que é o sujeito do processo e quem é o titular do direito material. Não é à toa que no processo coletivo o legitimado é aquele que vai, em nome próprio, defender direito de outrem. Olha, de outrem. O direito não é meu. Então, quando eu também estou me defendendo, eu não estou defendendo um direito meu, não. A administração, quando vem contestar uma ação popular, ela vem porque diz, bom, eu fui quem pratiquei o ato, eu vou dar aqui minhas razões porque eu pratiquei. Tudo bem. Mas se eu perder, eu perdi por não ter agido bem, na condição de representante da coletividade. Mas a coletividade, quem eu represento, ganhou. Então, olha aí, eu agora vou executar. É isso que tem que ser visto na leitura e compreensão do artigo 17, viu, minha gente? E o artigo 18, a sentença terá eficácia de coisa julgada oponível erga omnes, exceto no caso de haver sido ação julgada improcedente por deficiência de prova, e neste caso qualquer cidadão poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. Mais efeito da sentença, né? Efeito da sentença do artigo 17 no que diz respeito à execução da sentença. Efeito da sentença no artigo 16 com relação à execução da sentença. A execução, repare que lá no rol dos efeitos acessórios tem execução, tá certo? No artigo 16 e artigo 17, cuida da execução. Artigo 18, cuida do efeito da sentença após o seu trânsito em julgado. Esse artigo 18 é o que, minha gente? Olha, ele não é nada mais, nada menos do que a reprodução fiel do inciso 1 do artigo 63 do Código do Consumidor. Repare como é interessante. Por quê? Porque a ação popular ela visa a proteção de qual espécie de direito coletivo? Repare o seguinte, a ação civil pública nós já vimos, visa a proteção de qualquer direito coletivo, difuso, coletivo, estrito, senso, individual, homogêneo. A ação popular, desde o início eu venho dizendo, ela só visa a proteção do direito difuso. Então, vocês vejam que o artigo 18, 17, 18, quantos? O artigo 18, ele é a cópia ipsilitris, ou o artigo 103, inciso 1 do Código do Consumidor, é a cópia ipsilitris desse dispositivo, naquilo que diz respeito ao direito difuso. Pode olhar que é uma cópia, os dois dispositivos não mudam nenhuma vírgula, porque os dois dispositivos cuidam, tratam dos efeitos da sentença após o trânsito em julgado em matéria de direitos difusos. Olha o detalhe como é interessante. Certo? E aí, tudo que eu disse com relação ao artigo 103, inciso 1 do Código do Consumidor, está valendo aqui para o artigo 18 da Lei da Ação Popular. Tá certo? É isso aí. E aí vem em seguida o quê? O artigo 19, que diz o quê? A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal. Da que julgar a ação procedente, caberá a apelação com efeito suspensivo. Esse artigo 19 é muito interessante também, que é o seguinte. Quando ela for julgada improcedente, olha, ela foi julgada improcedente, quem ganhou foi o poder público. Então, nós temos o que aí? Nós teríamos um caso que jamais, pelo Código de Processo Civil, caberia a remessa necessária. Pelo Código de Processo Civil, a remessa necessária cabe quando o poder público perde a ação. Aqui o poder público ganhou. Foi julgado improcedente, o autor foi o cidadão, é quem ganhou. No entanto, quando o poder público, como pessoa jurídica de direito público, ganha,
o cidadão perdeu. E o direito que está em discussão é do cidadão, da coletividade. Olha o detalhe. Por isso que, neste caso, é que vai haver remessa obrigatória para o tribunal. E também quando julga por carência de ação. Aí, carência de ação aí também tem que ter um sentido do dispositivo no momento histórico. Carência de ação no Código de 39 era exatamente uma forma de extinção do processo sem julgamento de mérito, certo, minha gente? Então, num julgamento por carência de ação, no Código de 74, carência de ação veio para as hipóteses só de falta de condições específicas da ação. Falta de condições são essas: legitimidade, interesse e possibilidade jurídica. No Código de 70 atual, tirou possibilidade jurídica, ficou só interesse de agir e legitimidade. Mas hoje também não se trabalha mais com a história de condições da ação e pressupostos processuais. Hoje tudo é pressuposto processual. Ou tudo é condição da ação, ou tudo é requisitos da ação, certo? Porque no Código de 74 existia uma dicotomia: condições da ação e pressupostos processuais. O Código de 39 trabalhava como se fosse só as condições da ação, que eram, na realidade, os pressupostos processuais, que são os de hoje, só que naquela época bem menos do que em relação ao que é hoje, certo? Bom, então, carência da ação é uma forma de extinção do processo sem análise do mérito. E a outra é julgar improcedente a ação. Neste caso, vai haver remessa obrigatória e não produzirá efeito enquanto não for remetido ao tribunal, certo? Agora, quando julga procedente, que o autor ganhou, aí, por parte do réu, haverá possibilidade de apelação, e aí terá efeito suspensivo, tá certo? A apelação que é voluntária, não é remessa obrigatória, é apelação que é voluntária, apelação. O recurso, uma das características do recurso é a voluntariedade, certo? Só nos casos de remessa obrigatória que não existe voluntariedade, o que existe é o contrário, imposição legal do processo subir ao tribunal, independentemente até de ter havido o recurso de apelação, ok? Muito bem. No parágrafo 1º do artigo 19, fala das decisões interlocutórias, cabe agravo de instrumento. Isso aí essa disposição veio através dessa lei 6.014, que é de 73, quando o Código foi editado, que houve uma regulamentação geral por força dessa lei das decisões interlocutórias nas leis extravagantes. Aí a lei da ação popular, como era chamada uma lei extravagante naquele momento histórico, então foi regulamentado que as decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento, como é até hoje, tá certo? E das sentenças e decisões proferidas contra o autor da ação insusceptível de recurso, poderá recorrer qualquer cidadão e também o Ministério Público. Olha aí a quarta posição do Ministério Público. O Ministério Público como o quê? Legitimado para recorrer de uma decisão da ação popular. Qualquer cidadão, quando for julgado improcedente, viu, minha gente? Olha aí. Das sentenças e decisões proferidas contra o autor da ação, julgado improcedente, contra o autor da ação. Ou seja, das decisões interlocutórias ou a sentença final, foi contra o autor da ação, foi qualquer outro cidadão, o próprio cidadão tem legitimidade, o autor da ação, qualquer outro cidadão tem legitimidade e o Ministério Público tem legitimidade. A quarta forma do Ministério Público fazer-se constar e estar presente na ação popular, ok? A quarta forma é a legitimidade para recorrer. Muita coisa aí interessante essa lei da ação popular, muito interessante, não é isso? Bom, o artigo 20, ele é aquele dispositivo altamente didático, né? Conceituando o que são autarquias. Naquela época, em 1965, hoje o conceito já está muito bem trabalhado na doutrina, né? E aí deu um conceito, dá alguns conceitos de algumas entidades estatais que já consideravam naquela época como autarquias. Olha como as coisas são interessantes. O legislador dando o conceito de autarquia, dizendo o que é autarquia. Olha como é interessante. O legislador, nós tínhamos pouca doutrina na época, então o legislador não se fez de rogado. Bom, artigo 21.
a ação prevista nesta lei prescreve em 5 anos. Pronto, aqui nós temos aquela situação que eu falei da prescrição da ação popular. Existe prescrição da ação popular? Existe. Então, é possível de existir prescrição de valores a serem cobrados de atos nulos anuláveis. É possível. Desde que essa lesão ao patrimônio público não tenha se dado por atos de improbidade, certo? Se for por ato de improbidade, eles são imprescritíveis. Esse detalhe é importante. E aí, esse artigo 21, quanto aí? Artigo 21, ele tem que ser lido em combinação com o parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição Federal. Ok? Muito bem. E o artigo 22 manda aplicar a ação popular às regras do Código de Processo Civil. Cuidado aí. As regras do Código de Processo Civil. Claro que essa regra aí do Código de Processo Civil é o de hoje, tem que adaptar para o de hoje. Só que ele aí estava mandando aplicar o Código de Processo Civil de 39, porque o legislador aí é de 65. O Código de Processo Civil que estava em vigor naquela época era o Código de Processo Civil de 39, minha gente. Então, é preciso ter cuidado nesses detalhes, tá certo? E aí, minha gente, olha, a gente termina por ver aí muita coisa que eu trabalhei de uma forma mais apressada, porque são institutos já conhecidos, explicados. Eu não vou ficar repetindo a mesma coisa, eu já remeto para onde eu falei aquele assunto, tá certo? E aí sai mais rápido. Então, aí do artigo 10 em diante, até o artigo 18, 19, nós temos aí tudo quase a respeito de efeitos da sentença na ação popular. Ou seja, o objeto da ação, da ação popular, no que diz respeito ao resultado, que são os efeitos da sentença. Então, tenham cuidado disso, porque a segunda parte da questão está nesta lei. Quais são os... fale, discorra, descreva, redija, sei lá, qualquer coisa que você quiser dizer sobre o objeto da ação popular, quanto à pretensão, e o objeto da ação popular quanto ao resultado ou os efeitos da sentença. Essa é a segunda parte da questão. Vamos estudar agora a terceira parte da questão, que é o próximo tema, que é a improbidade administrativa. Nós vamos estudar hoje que dia? Hoje é segunda, né? Então, quinta-feira, a gente vai iniciar com a ação de improbidade administrativa. Aula síncrona também, certo? Cuidado, pessoal, aí, para frequentar a aula síncrona, viu, minha gente? Porque as presenças vão ser ditadas por essas aulas, tá certo? Cuidado, vamos ter cuidado. 27 pessoas, eu não sei, a turma da noite é menor um pouco, né?